Neste vídeo, vamos falar sobre a intenção da Venezuela em anexar a região da Guiana Essequiba, com o uso de força militar e as possíveis consequências no cenário internacional. Você conhecia a situação de contestação da região da Guiana Essequiba? Qual sua opinião com relação à postura adotada pelo governo venezuelano na busca de uma solução com emprego de força militar para essa disputa? Se você gosta do nosso trabalho e entende que ele é relevante, deixe sua curtida e inscreva-se no nosso canal. Assim poderemos continuar entregando conteúdo especializado e de qualidade. Ao longo da história da humanidade, testemunhamos inúmeros conflitos que envolveram disputas territoriais, quer seja para a expansão imperialista, quer seja para a libertação de povos que se achavam sob o jugo do colonizador. Tais conflitos eram uma constante e, conforme o princípio do jus ad bellum, representava o direito das partes em fazer guerra por motivos justos. No entanto, após as duas guerras mundiais, que deixaram um saldo de destruição e morte, com números que apontam para cerca de 8,5 milhões de militares e 10 milhões de civis mortos na Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial estima-se entre 55 milhões de civis e 25 milhões de militares mortos. Foi criada então a Organização das Nações Unidas, em substituição à Liga das Nações, com a missão de manter a paz e a segurança mundial. Dentre os diversos motivos que deram causa às duas guerras mundiais, temos a busca pelo expansionismo e disputas territoriais, por meio de invasões e anexações de terras. A Organização das Nações Unidas tem como seu documento fundador a Carta das Nações Unidas, que foi adotada em 26 de junho de 1945. A Carta traz em seus artigos as diretrizes para o funcionamento da organização, tais como sua estrutura, o funcionamento de seus principais órgãos e os princípios desse organismo. Também traz em seu conteúdo as diretrizes para a solução pacífica de controvérsias em seu capítulo 6. Desta forma, após a criação da ONU, a norma internacional é não recorrer ao uso da força para a solução de controvérsias, transformando as premissas do princípio do jus ad bellum. A nova visão referente ao uso da força no contexto das nações autoriza ações armadas apenas em resposta a uma agressão injustificada, ou seja, em legítima defesa, ou autorizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Venezuela convocou um plebiscito para o dia 3 de dezembro de 2023, onde consultou sua população a respeito da anexação das terras e nacionalização dos moradores da região conhecida como Guiana Essequiba, que se estende desde a fronteira entre a Guiana e a Venezuela até o corte do rio Essequibo, correspondendo a uma área de 159.500 km². A região reclamada pela Venezuela corresponde a cerca de 70% do território da Guiana e revelou-se uma região rica em recursos minerais e, sobretudo, o petróleo. A questão envolvendo a região da Guiana Essequiba remonta ao século XVIII, com a criação da Capitania Geral da Venezuela pelo colonizador espanhol. Ao longo do século XIX, a delimitação da fronteira passou por uma série de questionamentos, ficando estabelecido em 1897, em um tratado firmado entre a Venezuela e o Reino Unido, que a questão seria decidida mediante uma arbitragem internacional, que ocorreu em 1899, por intermédio do Laudo de Paris, que deu ganho de causa à Grã-Bretanha. Em 1963, a Venezuela volta a reivindicar o território junto às Nações Unidas e é firmado em 17 de fevereiro de 1966 entre a Venezuela e a Guiana, agora como um país independente, o Acordo de Genebra, para criar uma comissão mista para pôr fim ao conflito. Mas, após passar 4 anos sem uma solução, foi firmado em Trinidad e Tobago o Protocolo do Porto Espanha, que prorrogou as discussões por 12 anos, que, concluídos em 1982, não trouxe uma resposta ao pleito venezuelano, ficando a reivindicação com as Nações Unidas. Ao convocar o plebiscito, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comunicou sua intenção de anexar à força
a região contestada. No entanto, a Corte Internacional de Justiça emitiu parecer proibindo a Venezuela de realizar qualquer ação que possa modificar a situação que prevalece atualmente no território em disputa. Tal decisão foi proferida no dia 1º de dezembro de 2023, ou seja, 2 dias antes do plebiscito venezuelano. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas e é responsável por julgar as controvérsias jurídicas entre Estados. Mesmo considerando a questão da soberania dos Estados, a Corte possui ligação com o Conselho de Segurança das Nações Unidas para impor suas decisões, sobretudo aquelas que podem se tornar uma ameaça à paz mundial. E o que poderia acontecer caso a Venezuela desrespeite a determinação da Corte e contra a posição da ONU de solução pacífica de controvérsias, realize, com o emprego de força militar, a tentativa de anexação da área em litígio? A Venezuela, no caso de uma ação armada contra a Guiana, poderia ser alvo de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, autorizando o uso da força para proteger o território da Guiana, levando, possivelmente, à formação de uma coalizão multinacional, assim como foi realizada contra o Iraque, que invadiu o Kuwait em 1990. No entanto, a Venezuela conta com o apoio político e estratégico da Rússia e da China, com ambos os países sendo membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto nas resoluções que poderiam impedir uma aprovação que levasse ao surgimento de uma força militar para se opor à Venezuela. Vale ressaltar que a falta de consentimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por si só, não foi capaz de impedir que os Estados Unidos usassem a força, como a coalizão multinacional que atacou o Iraque em 2003 no contexto da luta contra o terror, ou que a Rússia invadisse o território ucraniano em fevereiro de 2022. É possível concluir que, caso a Venezuela realize uma ação armada contra a Guiana, possa ser alvo de uma retaliação militar internacional, com ou sem o consentimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E você? Qual a sua opinião a respeito da questão da Guiana Essequiba? Deixe sua opinião, siga nosso canal, deixe sua curtida.